Olá, gente, tudo bem? Paz seja convosco, Pastor Cleito aqui. E eu reservei esses minutinhos para trazer uma palavra de Deus até o seu coração. Nós vivemos dias onde decisões, elas não são apenas importantes, mas elas são decisivas na nossa vida. É por isso que nós não podemos tomar decisões de forma aleatória. Nenhuma decisão pode ser tomada apoiada nos sentimentos, seja de alegria extrema, ou de tristeza extrema, ou de estresse. Todas as decisões precisam ser tomadas num tempo de calmaria. Nós temos, por exemplo, a questão de Elias, que quando estava calmo, ele tomou decisões certas na direção de Deus, mas no momento de tensão, de estresse, de medo, ele tomou uma decisão errada, que foi de fugir e pedir a própria morte. E nós sabemos que isso resultou na substituição de Elias por Eliseu. Então, decisões são coisas importantes que eu, você e todas as pessoas precisam tomar diariamente, e precisamos então estarmos bem firmes nas decisões, porque elas podem trazer alegrias no futuro ou podem trazer sofrimento no futuro. Então, diante disso, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Em alguns minutinhos eu quero compartilhar com vocês algo dentro da palavra de Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 2, Salomão, ele nos dá um conselho de extrema importância e que precisamos analisar muito bem esses conselhos de Salomão. Olha o que é que nos diz aqui o texto. Provérbios 19, 2 e 3. Não é bom agir sem refletir, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Salomão estava trazendo uma verdade muito prática para as nossas vidas, que nós não devemos tomar nenhuma decisão sem antes analisarmos e refletirmos essas decisões à luz da palavra de Deus. Porque, na verdade, todas as vezes que decidimos sobre tensões muito altas, seja nas emoções de alegria ou de tristeza, por estresse ou por medo, certamente essas decisões elas estão fadadas a nos gerar dores e sofrimentos. Salomão, por sua vez, ele tomou algumas decisões, mesmo sendo o homem mais sábio que a humanidade conheceu. Ele tomou decisões que fizeram com que ele sentisse o peso da dor e da frustração em decisões erradas que ele tomou. Haja vista que nós entendemos, por exemplo, Isaac, em Gênesis 26, Isaac ele estava passando por uma situação difícil, uma fome veio sobre a terra, igual à fome que veio nos dias do seu pai Abraão. E ele então, tomado pelo medo, pelo desespero e pela preocupação da sua família, ele tomou uma decisão impensada de descer para a cidade de Gerar. E aí ele chegou lá, as coisas também não estavam fáceis, e aí à noite ele tomou uma decisão de ir para o Egito, até que Deus aparece para ele em sonho e interrompe essa série de decisões erradas que certamente iriam levar Isaac e todos aqueles que dependiam dele a uma situação cada vez pior. Então nós precisamos entender que nenhuma decisão pode ser tomada no calor das emoções, elas precisam ser tomadas com tranquilidade, com serenidade e com prudência. É isso que Salomão está nos orientando. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 6, faz a mesma coisa. Ele precisava escolher dentre os discípulos que o seguiam, ele precisava escolher 12 homens que de fato pudessem ser aqueles que continuariam no futuro aquilo que ele iniciou aqui na terra. E quando ele foi fazer isso, segundo o relato do Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho, ele subiu no monte e passou a noite inteira orando ao Pai, pedindo direção para que ele pudesse escolher os nomes certos para cumprir o propósito certo. A oração foi a oração que definiu o nome dos 12 apóstolos que continuaram aquilo que Jesus começou. Então, quando você toma decisões com a cabeça tranquila e na direção do Espírito Santo, essas decisões, elas te trazem paz no presente e te trazem frutos e resultados positivos no futuro. Então, a partir de hoje, que você possa tomar decisões certas na sua vida através de oração e através de uma mente serena. Que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus possa derramar sobre a sua vida a sua graça e que o seu Espírito possa te direcionar em todo o tempo. Um grande abraço e um ótimo dia para você.